Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Reflexões e Caminho. Hoje num tema que eu gosto muito, né? Refletir sobre os personagens encontrados na Bíblia, né? Eu gosto muito. As pessoas que me conhecem sabem que eu escrevo sobre, falo sobre. Nas palestras eu sempre uso esses exemplos, os exemplos encontrados na Bíblia, né? Tanto para caracterizar uma situação ou outra. Ao contrário de alguns segmentos do movimento espírita, né, que tentam cercear alguns pontos favoráveis ou desfavoráveis a determinado personagem A ou B, vamos falar de Pedro. Estou gravando no dia de São Pedro, né? É um dos santos juninos do nosso calendário, no mês de junho, que é um mês que eu gosto muito, onde a gente tem as famosas festas juninas, que alguns segmentos religiosos trocam o nome de santo por festa da colheita, festa do milho, só para não dizer Santo Antônio, São Pedro, São João, São Paulo. As coisas de cada um, não é? Bom, vamos falar de São Pedro. Ou Pedro. Pedro é uma das figuras que eu acho mais importante, mais interessante, tá? Que nós temos no Novo Testamento. Por quê? O Evangelho, ele, antes de ser consolador, tá? Só para deixar a ideia bem clara, antes dele ser consolador, ele é transformador. Sabia? Nesse ponto de vista, tá bom? Claro que às vezes ele consola e depois ele transforma, enfim. Mas em essência, ele vai no primeiro momento transformar. Esse é o ponto dessa reflexão de hoje. E como é que Pedro ele entra nessa ideia de transformação que a boa nova do Cristo nos proporciona? Como? Já escrevi sobre Pedro, já li sobre Pedro, já falei muito sobre Pedro. Pedro, para mim, ele pode ser o melhor exemplo da importância da revolução moral que o Cristo nos proporciona. Antes de ser Pedro, ele era Simão, não é? Como Simão, ele mentiu, ele teve pouca fé, ele era invejoso. Pedro, ele era agressivo. Na ocasião da prisão de Jesus, ele não sacou uma arma, ele não discutia com os outros, ele não teve pouca fé a ponto de não curar, e ele andou com Jesus durante 3 anos. Em contrapartida, o centurião, só de ouvir dizer no Cristo, acreditou nele. Centurião é aquele que tinha o irmão, o amigo doente. A mulher que sangrava ouviu dizer, já foi o suficiente para ela se transformar. E Pedro lá, 3 anos. Mas isso foi importante para nós. E é importante para nós. Porque a gente ouve falar do Cristo quase que diariamente, de algum ensinamento do Cristo. A gente ouve diariamente. Perdoar, não julgar, conviver com o diferente. E a gente rejeita esses ensinamentos. Claramente, nós buscamos a violência. Mesmo Jesus dizendo: quem vive pela espada morrerá pela espada. Nunca vou perdoar. Jesus fala: perdoe 70 vezes 7. Pedro, Pedro, não fez isso tudo, andando ao lado de Jesus, até na hora
sublime do sacrifício do Cristo, Pedro fraquejou na fé, deu linha e ainda mentiu. Como nós somos parecidos com esse velho Pedro, não é? Qualquer coisinha a gente troca de igreja, troca de centro, troca de terreiro, troca de religião, porque as nossas vaidades não foram satisfeitas. A gente troca de instituição falando, ó, aquela casa lá é fraca, porque não me deram o que eu quis. E a gente não se pergunta, aquela pessoa saiu daquela casa porque ela não recebeu o que ela quis ou o que ela precisava. Quando Jesus é alçado ao alto da cruz, com testemunhas, à exceção dos centuriões que estavam lá debochando, Maria de Nazaré, Madalena e João. Nesse momento, Pedro ele percebe um estalo, um clique. Agora eu estou sozinho. O que eu faço agora? Aí vem aquela vozinha. Use o que aprendeu. Ué, como assim? Use o que aprendeu. Use o que aprendeu ao lado de Jesus durante 3 anos. Mas como? Se comprometendo de fato com a sua própria evolução. Nesse momento ele entende a importância do ensinamento de Jesus. Não era para as horas boas, para as horas da galera, era para momentos de dificuldade, de solidão material. Era um momento exato que nascia verdadeiramente a rocha de luz, Pedro, aquele que foi imortalizado pela Igreja Católica como o guardião da porta do céu, o pescador de almas. Aí Pedro se transforma realmente, porque ele passa a compreender o significado dos ensinamentos de Jesus e a partir dessa compreensão ele passa a vivenciar. Porque quando a gente fala no Evangelho do Cristo, a gente não fala só de palavras, símbolos, sentenças, a gente fala de vivência. E Pedro passa realmente a vivenciar o Evangelho. Então aquele homem terreno, briguento, barulhento, ele se torna uno com o Evangelho. Ele se torna perfeito? Claro que não, a gente tem que parar com essas coisas de ficar dignificando em demasia as coisas. É um processo evolutivo. A evolução não dá salto. As pessoas que estudam a Bíblia, né, independente do que as outras pessoas possam achar, os fatos são claros. Pedro ele tinha rusgas com Tiago, tinha rusgas com Paulo, rusgas com os outros. Porque, embora eles todos fossem comprometidos com o Evangelho, eles ainda carregavam as imperfeições humanas, enfrentando-as, claro, mas ainda vigoravam neles alguma vaidade, algum ego, algum achismo. Isso nos tornava imperfeitos para serem médiuns da luz. Não. Porque se houvesse perfeição, para que Jesus viria à Terra? Para que haveria necessidade do Evangelho? Não. A luz, o remédio, vem para os doentes. Muitas vezes os enfermeiros também são doentes que estão se tratando e no processo de se tratarem, tratam do outro. Olha a sabedoria divina, a humildade.
E Pedro foi aparando as arestas com seus irmãos de ideal, unificando. E ele, como um grande pescador de almas, não o grande pescador de almas, vai levando o evangelho e vai levando a transformação por onde quer que ele passe. Isso é muito importante. Pedro ele se associa à ética. Pedro se associa à justiça divina, aquela do a que se faz, a que se paga. Quem errou precisa pagar. O fato de Pedro ter se tornado um verdadeiro apóstolo não isentou, em momento algum, dos erros que ele cometeu ao longo daquela reencarnação dele como Pedro, ou de algumas outras reencarnações anteriores. Tanto é que toda a trajetória dele é marcada pela violência, como vítima, sabe? Prisão, agressão, seu suplício final em cruz. Ah, ele fez isso porque ele pediu. Não sei, você sabe? É interpretação livre. Mas nós devemos entender que nenhuma folha cai sem conhecimento do Pai. A lei de ação e reação, ela é soberana. E Pedro viveu de acordo com o seu livre-arbítrio, como eu e você que está assistindo. O nosso livre-arbítrio precisa ser pautado no bem, no bom propósito, no nosso autodesenvolvimento, sem colocar no outro aquilo que nós queremos. Pedro aprendeu essa lição. Eu tenho comigo a seguinte visão. Lá no mar de Genezaré, Jesus chamou Pedro, após da tempestade, não é? Jesus chamou Pedro a caminhar sobre as águas. Naquela época, Pedro, como eu comentei, ele era muito mundano. E Pedro afunda. A fé dele era muito falha. E eu penso que após o suplício de Pedro, morto em cruz invertida, o despertar dele no mundo espiritual foi justamente sobre o mar de Genezaré. Ele se viu envelhecido, obviamente, com os pés sob a lâmina d'água. Aquele mar calmo, num pôr do sol, com a luz do sol refletindo nas águas mansas. E ele, envelhecido, encanecido, com o corpo perispiritual refletindo os desgastes orgânicos, ele olha à sua volta e se encontra com o Mestre Jesus. Um encontro mudo. E Pedro se emociona, percebe que está sobre o mar. O mesmo mar que ele havia falhado em caminhar décadas antes. E Jesus, em silêncio, abre seus braços. Mestre e discípulo se abraçam. E tudo é luz. Pedro é um bom exemplo para a gente seguir. Estudemos mais os procedimentos, as caminhadas desses apóstolos sem achismo, com uma boa análise, com boas referências, muitas reflexões. Assim a gente cresce. São Pedro, me abre as portas. É isso aí.